para pensar na maneira como um aluno aprende melhor certo conteúdo, enquanto outro aluno aprende melhor de outra maneira o mesmo conteúdo? Bom, isso acontece porque existe algo chamado estilos de aprendizagem. E cada aluno tem o seu estilo de aprendizagem. E nesse vídeo nós vamos falar sobre cada um desses estilos e também como é que você pode identificar cada estilo de aprendizagem dos seus alunos. Então, já deixa o seu joinha, se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos. Antes de começar, se você perdeu ou nem ficou sabendo do Get Out of the Box, que foi um evento que eu fiz onde eu entreguei muito conteúdo, inclusive recebi muitos depoimentos de vários teachers que estavam lá comigo nas lives, comentando, participando e que já tiveram brilhantes resultados, saiba você que eu estou me organizando e me preparando para fazer mais 3 dias de evento que vão fazer você pensar literalmente fora da caixa. Dias 16, 17 e 18, agora de agosto, saiba que nós temos um encontro marcado. Clica aqui no link da descrição para se inscrever no evento e já garantir a sua vaga. Vamos ao conteúdo. Falando sobre estilos de aprendizagem, o que você precisa saber é que cada aluno se encaixa melhor em um determinado perfil. Existem alguns alunos que aprendem melhor determinado conteúdo lendo, outros aprendem melhor ouvindo, outros alunos precisam realmente colocar a mão na massa, fazer alguma experiência prática e ainda outros funcionam melhor e aprendem melhor quando eles visualizam, quando eles desenham algum esquema, algum mapa mental ou algo do tipo. E para entender melhor esse assunto, nós vamos abordar os conceitos de estilos de aprendizagem de acordo com a técnica VARK. Você já ouviu falar? Os estilos de aprendizagem nada mais são do que a maneira como cada aluno utiliza para aprender determinado conteúdo que foi proposto, certo? Então é por isso que alguns alunos têm mais dificuldade em um assunto, outros têm mais facilidade em um assunto. E o que você precisa entender é que cada aluno é um ser, é um universo único. Então, cada um vai funcionar de uma maneira diferente. A técnica VARK que eu mencionei, ela foi desenvolvida pelos pesquisadores Neil Fleming e Colin Mills. E ela nada mais é do que um acrônimo de 4 modalidades de aprendizagem em inglês. São elas: visual, auditiva, leitura escrita e também a sinestésica. Então, essas são as 4 habilidades, certo? E se você nunca ouviu falar da técnica VARK antes, não se preocupe que depois dessas explicações que eu vou te dar, você vai com certeza conseguir identificar qual delas cada um dos seus alunos tem para que você possa ajudá-los de maneira melhor. Bom, o estilo de aprendizagem visual é aquele aluno que tem a necessidade de utilizar a visão para conseguir absorver e aprender determinado conteúdo. Esse aluno geralmente se dá muito bem com mapas, símbolos, listas, certo? Imagens, ele se dá muito bem quando você utiliza imagens aí para poder ensiná-lo. É aquele aluno que se dá perfeitamente bem com videoaulas, porque ele consegue visualizar, se concentrar ali numa única tela, certo? É aquele aluno que, por mais que você fale uma frase, ele entenda o que significa, entendeu o que significa aquela palavra, ele tem a necessidade de ver aquilo por escrito. Então, se o seu aluno tem essa necessidade, se você percebe isso, é porque com certeza ele tem o estilo de aprendizagem mais visual. E como é que você ajuda e ensina melhor um aluno que tem esse estilo de aprendizagem? Bom, você pode utilizar vídeos, imagens, trechos curtos aí de filmes para poder ensinar esse aluno que com certeza ele vai conseguir focar a atenção dele nas aulas muito melhor dessa forma. Além disso, quando você for ensinar algum ponto gramatical, é muito interessante que você faça isso utilizando mapas mentais, porque assim ele consegue identificar toda a informação, visualizar toda a informação e aí sim ele tem certeza que ele vai absorver essa informação. E o que seria o estilo de aprendizagem auditivo? Bom, seria aquele aluno que faz uso da audição para poder absorver certo conteúdo. Geralmente, o aluno que possui esse estilo de aprendizagem, ele tem muito mais facilidade para aprender um novo idioma. Isso se dá porque ele consegue identificar muito bem o som, a pronúncia, o acento das palavras, e aí ele consegue memorizar a partir dessa repetição. Então ele tem muita facilidade com línguas.
Como é que você ajuda de maneira plena o aluno que tem esse estilo de aprendizagem? Bom, você vai utilizar os recursos auditivos, claro, né? Como podcasts, músicas. É importante que você traga sempre o equilíbrio para a tua sala de aula, principalmente se você trabalha com grupos, né? Então, se você tem um aluno que é mais visual e outro que é mais auditivo, você deve fazer uso das duas técnicas para conseguir atingir esses dois alunos. Então, traga vídeos, imagens, mas também traga músicas, sons, que é o que vai fazer com que você atinja de maneira plena todo o seu grupo. Uma curiosidade sobre o aluno auditivo é que ele não tem a necessidade de olhar para o quadro para absorver uma informação. Então, geralmente, esse tipo de aluno ele é conhecido como um aluno mais distraído, sabe? Aquele aluno que está sempre olhando para baixo, que não mantém contato visual aí com o professor, mas mesmo assim, ele aprende, porque ele está aprendendo por ouvir. E outro detalhe é que ele também não tem a necessidade de manter registros escritos. Então, você pode perceber que tem aqueles alunos que nunca fazem anotação, por mais que você peça para fazer, por mais que você peça para anotar, eles não fazem e mesmo assim conseguem aprender. Isso se dá porque eles absorvem melhor o conteúdo simplesmente por ouvir. O terceiro estilo de aprendizagem é o estilo digital. Ele é conhecido também como leitura e escrita. Geralmente os alunos que possuem esse estilo de aprendizagem, eles têm a necessidade de anotar e de ler todas as informações. Então é aquele aluno que vai estar sempre fazendo um resumo, vai estar colocando as traduções na borda do livro, tá? Vai estar cheio de anotações. Parece que ele não aprende se ele não anota. Outra curiosidade é que esse aluno, ele tem geralmente um pensamento bastante crítico. Ele sempre costuma perguntar um porquê das coisas. Então, se você disser "The book is on the table", mas disser que antes da palavra João não precisa usar o the, ele provavelmente não vai aceitar essa informação. Ele vai perguntar o porquê e aí ele vai querer uma resposta sua. Tá? Então, às vezes são conhecidos como alunos mais chatos, né, que perguntam o porquê de tudo, mas é porque eles têm essa necessidade de saber o porquê das coisas. Geralmente, também, esse aluno é o que tem mais facilidade em aprender e absorver gramática. Então, é aquele aluno que sempre está tirando 10 na prova, tá? Sempre está dando a resposta certa. Por quê? Porque ele tem muita facilidade nesse ponto. Esse aluno, também, ele provavelmente entende bem e ouve bem, mas é aquele aluno que tem a característica de não conseguir se expressar muito bem em palavras. Isso se dá porque quando ele escuta e ele quer passar alguma informação para alguém, ele escuta, processa, cria a informação e depois ele expande essa informação para fora, tá? Então você pode perceber que esse tipo de alunos, eles geralmente vão demorar um pouquinho mais para atingir a fluência do que outros, por exemplo, como o sinestésico, que é o que a gente vai ver em seguida. O sinestésico, ele já vai lá e fala, enquanto o aluno digital, ele pensa para falar. E mencionando o sinestésico, então, nesse estilo de aprendizagem, o aluno gosta de aprender colocando a mão na massa. É aquele aluno que gosta de se mexer, que não consegue ficar quieto, não consegue ficar parado muito tempo. É aquele aluno que, se você propõe uma atividade dinâmica, né, de levantar, de ir até a mesa do colega, se for numa aula presencial, por exemplo, ele é o primeiro que vai querer fazer isso, ele é o que vai se animar fazendo isso. Esse aluno também ele tem muita dificuldade de se adaptar com aulas online ou aulas individuais, justamente porque ele tem a necessidade de ficar se mexendo, dinamizar as coisas, conversar com outras pessoas. Com o aluno sinestésico, funciona muito bem aquelas aulas de cooking class, aulas práticas, sabe? Ou até mesmo aquelas aulas onde você faz o roleplay. Pode ser em situação de restaurante, aeroporto, hospital. Eles geralmente se dão muito bem com esse tipo de interpretação. E quando você for ensinar gramática, por exemplo, e tiver um aluno com esse estilo de aprendizagem, você pode dinamizar um pouquinho as coisas. Por exemplo, certa vez eu fui ensinar gramática, entreguei uma plaquinha para cada aluno e pedi para eles colocarem em ordem. Eles tinham que se movimentar, tinham que se colocar em ordem ali, de acordo com o que eu estava ensinando. E aí, de maneira online, é só você adaptar, mas dá para fazer isso também. Então, quando você tem um aluno sinestésico na turma, você tem que fazer isso
de uma maneira mais adaptada para que ele consiga absorver aquele conteúdo. Então, teacher, o que fica aqui de lição é que você precisa conhecer os estilos de aprendizagem de cada aluno seu, precisa saber identificar esses estilos de aprendizagem e precisa, mais do que tudo, trazer o equilíbrio para suas aulas. Entregando o conteúdo de uma maneira que aquele aluno não está apto para receber, você pode entregar o melhor conteúdo, mas ele não vai absorver. Então, se você entrega de uma maneira como é fácil para ele absorver, é disso que vai depender o sucesso ou não daquele aluno dentro da sua turma. E aí, você conseguiu identificar algum aluno seu nesses estilos de aprendizagem que eu mencionei? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar ler e responder vocês.